Você sabe como construir uma marca pessoal de sucesso? Quem vai responder essa pergunta é Ricardo Dal Bosco, que é referência nacional em estratégia de marca pessoal e palestrante internacional, e está com a gente na bancada do nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan Joinville. Dal Bosco, bom dia, meu caro, bem-vindo, prazer recebê-lo. Marcos, Duda, Fernando, Diego, um prazer estar aqui com a comunidade Jovem Pan. Eu digo comunidade porque hoje em dia extrapolou esses estúdios, está no ambiente digital, assim como nossa marca pessoal precisa estar também. Se a gente fizesse uma pergunta para o nosso ouvinte nesse momento, qual é a sua marca pessoal ou como você é percebido no mercado? E se esse ouvinte não tiver uma resposta para cada essa pergunta, quais são as consequências disso, hein? É que a coisa tá feia, né? No primeiro momento se a pessoa não é percebida hoje como ela gostaria de ser, a gente tem aqui um problema a resolver. Porque eu digo que existe um hiato, né? Vamos fazer aqui um pouquinho de aula de português que muita gente não suportava na época da escola, do colégio. Mas uma coisa é o que você acha que você é. E outra esfera, né? O outro lado é como o mercado diz que você é. Muitas vezes isso não está próximo, né? Ou seja, existe aqui um espaço no meio entre quem você acha e como o mercado lhe vê. E quanto maior esse espaço, esse hiato, a gente tem um problema a resolver, porque talvez você não está sendo identificado, você não está sendo percebido da maneira como gostaria. E se assim não for, bom, talvez você está deixando dinheiro e oportunidades em cima da mesa para os outros abocanharem. E aí você tem que começar a construir uma estratégia na sua carreira para que você alcance seus objetivos, né, e tenha sucesso de uma maneira mais rápida, é claro, segura, mas que a sua marca pessoal seja a sua alavanca, a sua plataforma para proporcionar ganhos, oportunidades, convites aí na sua jornada profissional. Dal Bosco, até que ponto a pessoa tem que entender que cada pessoa é uma marca? Este é um processo, Fernando, que a gente chama de aumento de consciência. Porque se eu não me identificar como uma marca, consequentemente eu perco a minha capacidade de me posicionar. E quando eu perco essa capacidade de posicionamento, eu apenas entrego as mãos dos outros para que eles decidam a minha vida. Quando eu não desenvolvo minha marca pessoal, eu acabo não assumindo o protagonismo da minha vida. Ou seja, eu sou coadjuvante da minha própria história. O que vai sobrar para você? Curva de rio, entulho, só o que os outros simplesmente tocam como sobra. E a grande verdade, a gente traz aqui para essa mesa da Jovem Pan, que é a mesa da verdade, né? A grande verdade é que a grande parte das pessoas está um pouco se lixando para os seus sonhos. Então, grande parte está um pouco se danando aí para o seu esforço, né? E para os seus desejos de vida pessoal e profissional. As pessoas querem saber como você pode resolver o problema delas. Ou seja, se você não constrói a sua marca pessoal e não tem o poder da liderança, você cairá na vida de outro. E esse outro, seja pessoa física ou pessoa jurídica, escolherá talvez qual vai ser o seu futuro. E talvez não será algo tão brilhante como você está esperando. Ô Dal Bosco, por que marca pessoal é como a lua, hein? Eu costumo dizer que a gente tem que, de certa maneira, ter um brilho próprio, né? Ser como um sol e não apenas como a lua, né? Não apenas refletir, vamos dizer assim. Quando a gente começa a irradiar essa nossa capacidade técnica, assim como de gerar empatia por meio dos nossos próprios valores, eu tenho a chance de que outras pessoas queiram estar comigo, andar comigo e se aproximar de mim. Então, o que faz com que você tenha um networking ou gere ele? O interesse da outra pessoa por algo que você tem de valor. Seja profissionalmente, seja em termos de bens, ou seja, você tem algo que faz com que o outro lado tenha desejo, de alguma maneira, por uma estrutura que você acabou construindo. Quando você não tem esse brilho próprio, você fica dependente apenas dos outros. Ou seja, você não consegue ser o protagonista, como eu falava há pouco, dentro dessa sua própria trajetória. Vai acabar novamente você apenas refletindo o que é, né, o raio do outro e não tendo seu próprio brilho próprio. O Dal Bosco, a gente costuma sempre usar como exemplo, né, aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, 10, 15 anos numa empresa e acabam sendo conhecidos, passam a ser conhecidos, como, por exemplo, o João da empresa tal, o Carlos da empresa tal. O sobrenome dele é a empresa. É, né? a empresa. E quando a empresa falta na vida dele, ele fica sem rumo, né? Periga até entrar em depressão, porque ele acaba, o que eu vou fazer agora? E para que isso não aconteça, qual é a maior dica, a dica valiosa que você dá para aquelas pessoas ir construindo esse passo a passo ao longo do dia? Lembrem o seguinte, tudo é temporário nessa vida, inclusive a própria vida.
Consequentemente, você não é de ninguém. Você está naquele ambiente. Você é o fulano que está na empresa X ou Y. E não é o fulano ou a fulana que é da empresa X ou Y. Quando a gente pega uma região industrial como essa, aí é mais característico ainda as pessoas se acharem posse daquele local. Porque muitas vezes tinham feito o plano antigo de estar lá 20, 30, 40 anos. E assim era até a década de 90, começo dos anos 2000. Hoje em dia já mudou a situação. Só para vocês terem noção, dado atualizado no Ministério do Trabalho, um trabalhador fica em média numa empresa no Brasil menos de 2 anos. Mais especificamente 19,3 meses. Então, o seu estágio por lá será de fato um estágio, né? Apesar que você pode ter 20, 30 anos de carreira no lombo, mas talvez você está ficando, ou ficará cada vez mais, tempos de trainee, ao invés de uma carreira de fato lá para criar uma vida lá dentro. Se você não tem controle ao outro lado, ao CNPJ que lhe lidera, ao seu gestor, ou aquele CNPJ que lhe contratou, você simplesmente depender daquela empresa, para que o seu futuro seja brilhante, é super arriscado para você e para sua família. E, de certa maneira, uma irresponsabilidade. Quando você começa a se ver como uma marca, você diz o seguinte: ok, estou trabalhando nesse CNPJ, posso estar satisfeito, mas talvez em frente tenha alguns oceanos meio turbulentos que eu posso enfrentar dentro dessa minha jornada. Consequentemente, desenvolver sua marca pessoal para se tornar mais apetitoso no mercado não é algo a se fazer só quando se perde o emprego. O melhor momento para você desenvolver o seu futuro é quando você está bem, quando você até é mais requisitado, quando você tem algumas portas abertas. Consequentemente, a gente tem que começar a desenvolver a marca pessoal desde o agora, mesmo que você esteja empregado, porque você está num ambiente temporário. Você não é parte daquele ambiente. Dal Bosco, no seu livro Do Invisível ao Inesquecível, que virou best-seller, né, foi parar lá inclusive na Times Square, no capítulo 13 você fala ali: você é melhor do que pensa. Como é que o profissional tem que trabalhar isso para a construção da marca pessoal, hein? Primeira parte, que o Fernando falou, é o aumento de consciência para você se enxergar que você é uma marca. Se a gente não tiver aumento de consciência nessa etapa, jamais aquele profissional vai se valorizar. E jamais consegue alcançar seu próprio superpotencial para entender: opa, eu tenho habilidades aqui, eu tenho competências que podem me alavancar a um novo patamar da minha vida que eu jamais imaginei. Porque imagina o seguinte: o que cada um de nós nessa mesa que nós Jovem Pan somos, de certa maneira, interpretados? Temos uma pressão social e vivemos desde a nossa infância com uma série de pressões que nos fizeram ter limites, crenças limitantes, melhor dizendo, bloqueios, e até alguns preconceitos. Consequentemente, eu fico um pouco, por vezes eu sou uma fera enjaulada, um elefante algemado. Tenho um elevado potencial, poderia ter uma elevada força, mas muitas vezes não consigo identificar as amarras que estão fazendo, ou os próprios medos que estão me fazendo não ir em frente. O que é o primeiro passo aqui? Buscar o conhecimento, ou seja, o autoconhecimento, ou então buscar a ajuda de alguém, do mentor, de uma mentora, para conseguir guiá-lo em segurança nesse projeto, para que você comece a identificar: opa, eu tenho aqui algumas habilidades e capacidades que nem eu mesmo as conhecia. A partir do momento desse senso de realidade, qual o estágio que eu me encontro, ok? Essa etapa de consciência, aí se começa a agir de forma estratégica. Sabe por quê? Por causa que se você não for de uma maneira consciente, você vai ser um cavalo pangaré, só tem arranque. E aí aquele cara que, e a gente vê todo dia nas redes sociais, nossos colegas, o cara é empolgado, começa a publicar, não sei o que, dá 2 meses, você não vê mais aquele cara. Okay? Foi só uma empolgação. Ele sabia o que tinha que fazer, mas ele perdeu a chance de entender o porquê que ele estava fazendo aquilo na vida dele. E o porquê, na verdade, é encontrar a sua própria verdade. O porquê aqui é encontrar aqui o seu superpotencial para você, de fato, se transformar num humano único, em algo singular e aí sim autêntico. Dal Bosco, a gente sabe que, infelizmente, eu uso essa palavra porque tem muito talento escondido, tem muito talento que se perde porque, infelizmente, acaba não tendo essa consciência, como você já bem mesmo comentou. Invisíveis. Invisíveis. Aí tem aquela frase, Não basta ser bom,
também tem que parecer ser bom. É isso? Porque quem que contrata? Quem que lhe chama? Seja um cliente ou mesmo um gestor ou um empresário que vai lhe contratar como CLT. Aquela pessoa, simplesmente, ela não passa pela rua, sendo que não lhe conhecia, e fala assim, olha, Fernando, eu gostei desse seu óculos, vem trabalhar comigo. Não tem nenhum maluco que faz isso. Ou seja, quem lhe chama para algo é que confia em você de uma certa maneira. Ou por causa de um produto ou um serviço, ou em quem você é, na sua própria capacidade. Então, se eu não gerar confiança e segurança, jamais eu vou conseguir ter grandes ganhos dentro da minha trajetória profissional. E a confiança e a segurança, você pode até achar que você é uma pessoa confiável. Mas se o outro lado não perceber, como é que ele vai adivinhar com 7 bilhões de pessoas no planeta, com bola mágica que não dá? Então, se eu não for percebido da maneira, ou se eu não tiver intencionalidade dentro desse processo de construção de marca, o outro lado é que não vai adivinhar. E diariamente há muitos profissionais excelentes no mercado, só que estão escondidos dentro da caverna, escondidos dentro da sua casa, escondidos dentro do escritório e não são percebidos pelo mercado. E aí vem reclamar toda semana para o Dalbosco, mas tem um cara lá da minha área que, nossa, ele posta no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, ele não tem 1/3 da minha experiência e está vendendo mais que eu. Está ganhando mais dinheiro. Exatamente, Marcos. E aí eu pergunto, e por que isso acontece? Não, porque o mercado está prostituído. Eu falei assim, ah, é? Eu falei assim, se ele está vendendo, mesmo ele sendo ruim, quem que é o ruim da história? É você. Você que não faz o trabalho de casa. Ah, mas o mundo não é justo dessa maneira. Daí eu falo, quem disse que o mundo seria justo? Quem vendeu essa ideia para você? Consequentemente, esse cara quer reclamar, mas não quer fazer o trabalho que tem que ser feito. Você, claro que tem que ser, né, capaz, hoje em dia, por meio de uma habilidade técnica, para entregar o que prometeu. Seja um CLT ou seja se você tem uma empresa. Agora, o ser percebido ele é mandatório, principalmente porque grande parte das pessoas estarão lhe enxergando daqui para frente, não presencialmente. Presencialmente você tem um limite, né? 24 horas ali você não tem muitos eventos que conseguem ir numa semana. Agora, digitalmente, você pode impactar milhares a milhões de pessoas nessa mesma semana, sem as pessoas nunca terem lhe encontrado, mas terão uma percepção sobre você. Se você está perdendo negócios, oportunidades na carreira, convites da própria mídia para pessoas mais fracas tecnicamente que você no mercado, a culpa não é do outro lado. A culpa é você que está fazendo cagada. Dalbosco, obrigado pela aula. Ficaria aqui a manhã inteira ouvindo você. Temos que encerrar. Parabéns pelo sucesso do livro, da obra, sucesso cada vez mais e volte quando quiser e puder. Estamos juntos, o livro liderando aí na Amazon, várias categorias das novidades, virou best-seller, já está indo para a 2ª edição, do Invisível ao Inesquecível, sucesso aí e indo também agora para a versão internacional. Obrigado, boa Valeu. semana. Valeu.